Que privilégio poder chegar até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante meia hora eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus, eu quero conduzir você a experiências vivas, importantes e reais com Deus. Vamos fazer do Falando ao Coração o nosso encontro diário com Deus? O nosso momento de devoção, o nosso culto a Deus? Lembrando que aquele que busca a Deus diariamente tem sempre a bênção da presença dele no viver. Isso faz toda a diferença. Quando você está sozinho, é você lutando no mundo físico, no mundo humano, no mundo terreno e também no mundo espiritual. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos entender que a nossa vida não é só física, é também espiritual. E precisamos mais do que nunca da graça divina, do poder do alto, da unção dos céus, das maravilhas de Deus, porque Ele disponibiliza anjos para estarem do nosso lado, Ele nos fortalece com a palavra viva e gloriosa e poderosa que alimenta a nossa fé, para que através da fé nós possamos desfrutar do agrado de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. Então nós precisamos entender que se a fé agrada a Deus, nós precisamos viver uma vida de fé. É sempre importante nós termos esta preocupação de viver uma fé viva, preciosa e gloriosa em Deus. Então veja, Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu próprio Filho para nos salvar. Deus tem feito obras importantes e gloriosas a nosso favor para que possamos viver assim estas bênçãos preciosas e gloriosas que vêm dele para a nossa vida. Aí nós vamos juntando a nossa força humana que nós temos, com a força divina, aí ficamos numa posição imbatível, vitoriosos em tudo. Então veja, durante o Falando ao Coração de hoje, eu quero viver com você momentos intensos e preciosos com Deus. Hoje é segunda-feira, e toda segunda-feira é dia de anunciar o salmo de campanha da semana, é dia de ler com você o salmo, é dia de comentar este salmo, é dia de ministrar as palavras deste salmo no viver de cada um de vocês que me dá o privilégio da sintonia. Então vamos estar atentos vivendo cada momento do programa, porque isso significa bênção, vitória, poder, unção, alegria e fé viva no viver de todos. E você sabe que a palavra de Deus é viva, rica e poderosa. Há 978 semanas propomos aqui as campanhas dos Salmos. E essas campanhas têm sido uma bênção na vida de cada pessoa. Por isso eu proponho para você fazer a campanha do Salmo desta semana, que tenho certeza vai contribuir para grandes vitórias no viver. Como disse, 979, falei 978, mas 979 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E o Salmo dessa semana é o Salmo de número 17. Salmo que eu quero que você leia uma vez por dia, durante 7 dias. Preste atenção nisso. Uma vez por dia, durante 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então você começa a campanha hoje e termina no próximo domingo. Se você fizer as campanhas de todas as semanas, você não passa um dia sem ler a palavra de Deus. Este é o melhor exercício que você pode fazer para alimentar sua vida espiritual. Você não precisa todos os dias tomar o seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche da tarde, às vezes o seu jantar, o seu lanche na hora de dormir, e os mais comilões têm todas estas refeições. Então você faz para quê? Para manter o seu corpo físico em ordem. Agora, na vida espiritual, você vai dar um cafezinho de vez em quando só? Não, precisa alimentar todos os dias. Então a campanha dos Salmos contribui para que você tenha contato diário com a Bíblia, para que você possa exercer a sua fé
e tomar posse das promessas de Deus na palavra, para que você possa ajudar outras pessoas também, porque você pode fazer a campanha para você ou para alguém que você gostaria de ver ajudado por Deus. Então faça o Salmo de número 17, são 15 versículos, você vai ler então uma vez hoje e uma vez em cada dia nesses 7 dias que você tem para fazer esta campanha. Faça a campanha do Salmo 17 e veja a boa mão de Deus estendida a seu favor e grandes bênçãos e vitórias você estará sempre recebendo dos céus. Porque Deus tem sempre algo grande e precioso na vida daqueles que buscam a Ele de coração. A primeira oração que eu faço no programa, porque eu faço 2 orações, é pedir a bênção de Deus na vida dos que contribuem com o programa, dos que me ajudam financeiramente manter o programa no ar. Então vou falar com você que já contribui. Obrigado, Deus te abençoe e recompense, e todos os dias eu vou orar por você para que você viva uma vida próspera. Mas suponhamos que o seu carnê está vencendo e já acabaram as folhas de contribuição, ou está para vencer neste mês, o mês que vem. Então liga aqui para nós, ou passa uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo, olha, manda um novo carnê para mim. Aí nós vamos mandar para que você possa continuar contribuindo, nos ajudando nesse trabalho evangelístico e missionário. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Mas você sabe, são muitos os custos, né? Nós tivemos que comprar agora 2 câmeras novas, foi um bom volume de dinheiro. Eu estou precisando de comprar mais alguns equipamentos para completar o que venceu aqui, porque esses equipamentos, você sabe, com o tempo eles vão sendo ultrapassados, a gente tem que renovar, porque a televisão onde veicula o programa, ela está sempre utilizando os equipamentos de ponta. Então nós temos que estar acompanhando. Nós compramos agora, não é o de ponta ainda não, mas está próximo de chegar lá. Mas não é só câmera que nós temos que mudar, temos que mudar outras áreas também, placa de computador, isso aqui, acolá. Então são muitas despesas. Além dos custos que nós temos com o pessoal que trabalha comigo aqui, temos também o custo com as veiculações nas televisões, e tudo isso eu dependo da ajuda de vocês para que este programa não venha parar. Já temos uma história que passa de 20 anos. Por quê? Sempre tive alguém me ajudando. E eu dou graças a Deus todos os dias por vocês que têm contribuído. E peço a você que não está contribuindo para abrir o coração e vir contribuir também. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta oração, além de apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo, eu apresento todos os nomes que chegam para mim. Então, se você quer ter o seu nome ou o nome de alguém apresentado diante de Deus no altar da intercessão, entre em contato conosco. Você vê aí na tela 2 números de telefone, um fixo e o outro é o nosso WhatsApp. Então, se você tem o WhatsApp, fala conosco pelo WhatsApp, por escrito de preferência, porque isso facilita muito o controle que nós temos para ouvir vocês, para responder vocês, para atender vocês. Eu fico esperando pela sua ligação ou pela sua mensagem pelo WhatsApp, para você tornar-se um evangelista associado, para você colocar o seu nome no altar da intercessão, ou para outro tipo de demanda que você precisa aí, ter em contato conosco. Eu fico aqui à disposição para sempre atender vocês e abençoar vocês no nome de Jesus, baseado na palavra, através desta obra evangelística e missionária. Eu conto com vocês. Atenção, nós temos no meio da semana aqui o culto de quarta-feira. Eu quero convidar você para estar conosco nesta próxima quarta, 7h30 da noite. É um culto que começa às 7h30, termina às 9h. Tem sido uma bênção na vida de quem vem e você não pode ficar de fora. Vem estar conosco pessoalmente, de preferência, ou se não for possível, entra no YouTube, procura lá Falando ao Coração, e sintoniza o culto e viva conosco momentos intensos e preciosos na presença de Deus. Aqui é sempre assim, nós estamos ajudando com as nossas ministrações pessoas em todos os lugares onde elas estão. Tem pessoas que já têm uma idade mais avançada, têm dificuldade para sair de casa, então acompanha todo o nosso trabalho de casa pelas redes sociais.
Tem outras pessoas que moram em outras cidades, outros estados, outros países, também nos acompanham. Eu louvo a Deus por este privilégio, porque este programa tem alcance mundial. Tenho pessoas me assistindo dos Estados Unidos, tenho pessoas me assistindo do Canadá, tenho pessoas me assistindo de vários países da Europa, tenho pessoas de todos os lugares sempre sintonizadas. No Japão, tenho pessoas que me assistem. E assim eu tenho o privilégio de diariamente estar ministrando bênçãos na vida de todos vocês. É com alegria que eu faço isso. E tem sido uma bênção para mim poder ser um canal de bênçãos na vida de vocês. Eu gostaria de ler aqui alguns nomes de pessoas que ou renovaram seu compromisso ou passaram a ser evangelistas, vieram para somar comigo nesta obra importante que é a obra do Falando ao Coração. Eu tenho aqui os nomes de Samuel Borges Campos, aqui de Goiânia, o Flávio Tito Souza de Jesus, também de Goiânia, a Marta Melo Dares, também de Goiânia, a Luzeni Francisco Cesário, de Goiânia também, Elvira Conceição Freitas, de Anápolis, e ainda Marilza Brandão de Souza, de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Todos vocês, eu fico assim com o coração cheio de gratidão por vocês contribuírem. Às vezes alguém me pergunta, com quanto eu posso contribuir, ou eu devo contribuir? Eu não estipulo o valor. Aqui não é do tamanho da sua oferta, é o tamanho da sua bênção, não. É aquilo que você pode, dentro daquilo que você pode. Se pode muito, claro, pode contribuir com muito. Se pode pouco, claro, vai contribuir com pouco. Se não pode nada, não vai contribuir com nada, não tem nenhum problema. Mas continua assistindo, Falando do Coração e sendo ricamente abençoado por Deus. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti estes evangelistas associados que têm aberto seus corações para contribuir com esta obra, para que ela não venha parar e continue, Senhor, sendo um canal importante de bênçãos na vida de tantas pessoas. Abençoa, recompensa, fortalece e dá vitória a cada uma dessas pessoas, que elas tenham uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida feliz. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Como disse, há 979 semanas proponho aqui as campanhas dos Salmos, e o Salmo dessa semana é o Salmo de número 17, que eu quero ler com vocês neste instante, comentando versículo por versículo. Diz assim, o primeiro deles: ouve, Senhor, a justa causa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Veja que o salmista começa este salmo levantando alguns pontos que eu julgo de suma importância para o nosso viver diário, como ser humano, como cristão, como servo de Deus, como pessoas que nesta vida um dia abriu o coração para desfrutar das bênçãos divinas. A primeira coisa que o salmista diz é ouve, porque ele sabe que tem um Deus que tem ouvidos, porque tem muitos deuses por aí criados por mentes humanas, que têm ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não sente cheiro de nada. Por quê? São figuras criadas de gesso, de ferro, de madeira, de ouro, ou coisa qualquer parecida, mas que, na verdade, não tem nenhum valor. E até a Bíblia condena imagem de escultura, essas imagens que tentam substituir Deus na vida, Uma imagem, por exemplo, de um ilustre que fez muito por uma cidade, aí eles colocam lá a estátua dele, o busto dele, a cabeça, o rosto dele, homenageando, não tem nenhum problema, desde que ele não seja buscado como Deus, desde que ele não seja servido como Deus, porque Deus não aceita adoração dividida. Ou nós adoramos a Deus somente, ou Deus não vai receber a nossa adoração se a gente estiver dividindo. Porque tem gente que divide para o santo tal, para a santa tal, para a pessoa tal, para a figura tal, para o Deus tal, coisa assim. Esses não precisam contar que Deus estará compromissado com essas pessoas, porque Ele não divide. Esta área, nós temos que ter exclusividade. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho,
O artigo é definido o indica que só há um caminho. Porque se ele dissesse, eu sou um caminho, ele poderia estar, consequentemente, dando a entender que ele é um, mas podem ter outros caminhos. Mas não, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia diz em outras passagens que em cima no céu e embaixo na terra não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Precisamos entender isso para que a gente não venha entrar em bola dividida na vida espiritual. Nós temos que entender que a nossa vida tem que ser pautada por princípios e valores importantes que vão trazer resultados na nossa vida de todos os dias. Então o salmista começa dizendo, ouve, porque o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nos ama, o Deus que nós servimos, o Deus eterno, o Deus trino, esse tem ouvidos para ouvir e ouve. Depois ele diz, ouve, Senhor, a justa causa. Olha só, outra coisa importante, justa causa. Porque se você pede alguma coisa para Deus que não é justo, você não vai receber. Então, nós precisamos avaliar. Eu tenho um pedido para fazer para Deus, isso é justo. Por que que precisa ser justo? Porque às vezes alguém pede, Senhor, mata o fulano de tal. Bom, não é justo. Ou diz, tira dele e passa para mim. Não é justo. Deus não vai ser instrumento de mal na vida de pessoas porque você está pedindo para ser. Porque às vezes tem, cai um raio na cabeça do fulano, que ele possa bater o carro aí, e que possa isso, que venha um câncer nele, coisas. Não, nosso papel é ser bênção, porque Deus quer ser bênção. Por isso o salmista está dizendo, ouve, Senhor, a justa causa. Então aquilo que for justo, coloca diante de Deus. O que for injusto, procura resolver por si próprio, mas não coloca Deus na parada, porque isso pode trazer consequências graves para você mesmo. Depois dele dizer, ouve, e dizer Senhor, porque ele está diretamente falando com Deus, ele põe a nossa justa causa, a minha justa causa. Aí ele faz o pedido, atende o meu clamor. A Bíblia diz que nós devemos clamar a Deus, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então é a palavra de Deus nos instruindo a clamar. Nós temos que buscar diretamente a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que a Bíblia ensina. Depois diz, dá ouvidos à minha oração, ou seja, concentra na minha oração, ouça a minha oração, preste atenção na minha oração. É você atraindo a presença de Deus na tua vida. Depois diz, que não procede de lábios enganosos. Olha aí outro ponto. Olha, a minha oração é uma oração verdadeira. A minha oração tem propósitos justos. A minha oração é uma oração honesta. Coisas assim. E aí, ele está inclusive dizendo, olha, se for a minha oração não for procedida de lábios verdadeiros, que o Senhor não me atenda. Então, nós precisamos entender que nessa vida de faz de conta, nessa vida de engano, infelizmente, muitos têm vivido assim. Depois diz, venha de ti a minha sentença, atenda os teus olhos à equidade. Olha, equidade é o senso mais completo da justiça, é a justiça mais pura, mais eficaz, a mais completa. E aí o salmista pede que Deus esteja agindo com ele, com a justiça na sua expressão máxima. Depois vem, versículo 3, provas-me o coração, visitas-me de noite, examinas-me e não achas iniquidade, a minha boca não transgride. Como o salmista pôde fazer uma oração tão viva, tão bonita, tão do fundo da alma, porque ele tinha uma vida com Deus, ele tinha compromisso com Deus, ele servia a Deus, ele honrava a Deus na sua vida. Então ele está dizendo, de mim não tem iniquidade, de mim não tem falha, de mim não tem engano, de mim não tem falsidade, de mim não tem essas coisas que muitas vezes atrapalham a nossa relação até com as pessoas, quanto mais com Deus. No versículo 4, quanto às obras dos homens pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do homem violento. Nós precisamos aprender a afastar, distanciar daqueles que não
têm compromisso com Deus e que principalmente praticam a violência. Nós precisamos ter cuidado, selecionar as nossas amizades, nossas companhias, para ter sempre alguém que nos faz crescer e não nos faz diminuir, que nos faz chegar mais perto de Deus e não distanciar de Deus. Versículo 5. Os meus passos apagaram-se às tuas veredas, não resvalaram os meus pés. Olha, a gente precisa caminhar nesta vida não para as pessoas ver o que nós estamos fazendo. Nós precisamos de viver esta vida para Deus nos ver como somos, e aí se as pessoas nos veem, se as pessoas nos aplaudem, se as pessoas nos honram, é consequência. Mas o nosso propósito não é isso. Nós temos que buscar a parte de Deus na nossa vida, e aí, consequentemente, seremos sempre canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Vamos para o versículo de número 6 do Salmo 17, que é o salmo de campanha desta semana. Diz assim: a ti, ó Deus, eu clamo, pois tu me ouvirás. Inclina para mim os ouvidos e ouve as minhas palavras. Tão importante a gente ter essa convicção. Deus pode nos ouvir. Versículo 7. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó Salvador dos que à tua destra se refugiam, daqueles que se levantam contra eles. O salmista levanta aqui um termo muito importante, Salvador. Porque salvação, Salvador, só Jesus pode fazer isso. E nós precisamos ter essa consciência. Às vezes você busca salvação em nome de um santo homem que já viveu na terra, ou uma santa mulher que já viveu na terra. Você está trocando a verdade por alguma coisa que não é verdadeira. Você está trocando o certo pelo errado. Então, concentra a sua busca em Deus. Busca a Deus de coração. Só Deus pode te ajudar. Olha, as pessoas que viveram nessa terra, por mais santos ou santas que elas foram, elas não podem fazer nada depois de ter morrido. Porque só Deus nunca morreu. E para fazer alguma coisa tem que estar vivo. Tem que ser alguma pessoa que está ouvindo, está olhando, está falando, está fazendo. Versículo 8. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas. Veja o carinho de Deus para conosco. Você tem os olhos. Qualquer coisa que vem contra os seus olhos, a primeira reação natural é você fechar o olho. Então você tem essa pálpebra aí que protege a menina dos seus olhos, protege os seus olhos. Então está dizendo, olha, assim como eu tenho uma pálpebra para proteger os meus olhos, Deus está protegendo a minha vida, Deus está me guardando, Deus está me protegendo para ser vitorioso. Versículo 9. Dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Na vida é assim, nós estamos correndo perigo todas as horas. Nós estamos sempre em perigo. Mais do que nunca precisamos da presença de Deus na nossa vida, para que, quando terminar a nossa existência aqui, Ele está perto para nos levar para a glória dEle, para a presença dEle. Versículo 10. Eles fecham o coração, com a boca falam soberbamente. Aqui o salmista está levantando e trazendo à tona o comportamento de pessoas que não têm compromisso com Deus, de pessoas que não amam a Deus, de pessoas que não servem a Deus, de pessoas que não andam a Deus. Nós temos que estar sempre atentos para identificar aqueles que podem nos prejudicar na nossa vida com Deus e ter cuidado para que isso não venha nos influenciar. Versículo 11. Andam agora rodeando os meus passos, fixam em mim os olhos para me derrubarem por terra. Saiba você que aqueles que falam mal de você, aqueles que perseguem você, aqueles que procuram destruir a sua reputação, a sua imagem, primeiro, eles gostariam de ser como você é. Segundo, eles gostariam de ter o que você tem. Terceiro, eles gostariam de fazer o que você faz. Como não consegue, eles querem te destruir, porque o seu sucesso traz tristeza e traz inveja, e eles vivem esta vida assim. Versículo 12. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que espreita em esconderijos. Versículo 13. Levanta-te, Senhor, detém-nos, derruba-os, livra-me dos ímpios pela tua espada. Às vezes a gente não sabe quem é que está querendo nos destruir.
Então nós pedimos, Senhor, levanta e nos protege, porque Deus sabe todas as coisas. Às vezes as pessoas chegam até nós com lábios lisonjeiros, né? Nos lisonjeando, nos elogiando, tal, mas por trás está procurando nos destruir. Então Deus sabe quem é e nós precisamos sempre pedir a Deus para nos livrar dessas pessoas. Versículo 14. Dos homens pela tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cujo quinhão está nesta vida. Enche-lhes o ventre da tua ira, entesourada. Fartem-se dela os seus filhos e dei ainda os sobejos por herança aos seus pequeninos. Então nós sabemos que Deus pleiteia a nossa causa, Deus guerreia por nós, Deus nos guarda, Deus nos defende, Deus nos protege e nós devemos servir a Ele com alegria. Último versículo, 15. Quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face e eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. O salmista começa o salmo pedindo a Deus para ouvir sua oração, termina falando do seu compromisso com Deus e entregando a vida dele a Deus. É isso que nós devemos fazer todos os dias. Leia este salmo 7 vezes nesta semana, faça essa campanha para você ou para alguém e deixa Deus fazer uma grande obra na vida e assim você será muito mais forte, muito mais feliz, muito mais abençoado, muito mais vitorioso. Vamos então fazer a oração neste instante, final de programa. A gente vai ao altar da intercessão para orar. Estou aqui ungindo a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou pedir a bênção de Deus na vida de todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por todas as bênçãos que do Senhor têm vindo até nós, para que vivamos, ó Pai, com segurança, com alegria, com paz no coração, convictos de que, através da nossa fé, nós estamos nos aproximando de Ti e recebendo de Ti a salvação, o perdão, a vitória em todas as áreas do viver. Obrigado pela Tua palavra que nos alerta, que nos renova, que nos fortalece. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que nos dá o privilégio da sintonia. Eu peço nesta hora, bênção na vida de todas estas pessoas. Alcança, Senhor, cada uma delas onde estão, inclusive aquelas cujos nomes estão sendo apresentados diante do Senhor. Opera maravilhas, curando, libertando, levantando, fortalecendo, alegrando, renovando, salvando, perdoando e proporcionando a presença maravilhosa do Senhor para protegê-los e livrá-los de todo o mal. Sê com todas estas pessoas, Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com todos vocês o meu abraço ungido. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. E sorrindo, digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.